Amém. Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês estão felizes? Sim. Que bom. Se tiver com a sua Bíblia aí, vamos dar seguimento à nossa série. A gente vai ver um trecho de Isaías, capítulo 13. A gente vai do versículo 6 até o versículo 13. E mais uma vez Isaías está falando e dando relatos e apontamentos proféticos sobre a ocasião do dia do Senhor. Dos capítulos 13 até o 23, Isaías ele vai apontar oráculos de julgamentos do Senhor para várias nações, especialmente por conta de pontos de orgulho dessas nações e de falta de confiança em Deus. Como nós cantamos agora, nós confiamos no Senhor, mas muitos depositam a sua confiança em carros, em cavalos, em poder e coisas humanas. Mas ao mesmo tempo que Isaías está proferindo anúncios de juízo e condenação para as nações inimigas de Israel, eles também são anúncios de salvação para o próprio Israel. Então, os estudiosos entendem que esses oráculos que foram entregues por Isaías não foram entregues para as nações inimigas, mas justamente para Israel, como predições proféticas para eles se assegurarem no Senhor, para eles terem o seu coração convicto e firme de que no fim o que importa é confiar no Senhor, que tudo que é orgulhoso, tudo que é arrogante, tudo que é altivo, no dia do Senhor será abatido. Então, mais uma vez a gente vai ver como o apontamento do dia do Senhor, ele funciona para gerar uma coisa no coração do povo de Deus: confiança no Senhor. Amém? Vamos ler o texto aí. Você já achou? Então vamos nessa. Também fica fácil, né? Vai projetar aqui, né? Vamos lá. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos desfalecerão, e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústias e dores tomarão conta deles, e se contorcerão, qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor de fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Quando a gente vai lá no início desse capítulo, a gente vê que Isaías está proferindo um oráculo de julgamento contra o império da Babilônia, o primeiro oráculo de julgamento que Isaías está proferindo sobre diversas nações. Só que o curioso é que nessa época que Isaías está proferindo esse julgamento contra a Babilônia ainda não era um império. A Babilônia ela era uma cidade sob o domínio da Assíria. Então, lá por volta do ano 625, mais ou menos, a Assíria dominava a Babilônia e ela se colocou sob domínio, sob a administração da Assíria. Mas uns anos mais à frente, o rei Nabopolassar, da Babilônia, ele se volta contra o rei Tiglat-Pileser, que a gente já viu algumas semanas atrás, rei da Assíria. Então, os babilônios fazem uma aliança com os medo-persas e derrubam o império assírio. Só que essa aliança política-militar entre Babilônia e Medo-Pérsia, para derrubar o império assírio,
vai acontecer por volta de 100 anos depois da morte de Isaías. Então Isaías está proferindo uma palavra de vitória do povo de Deus e derrota da nação do Império Babilônico, quando eles ainda nem eram um império. Ou seja, já começa o nosso primeiro ponto de que a palavra do Senhor é fiel, verdadeira e digna de confiança. Mesmo sem ser um império, o julgamento do Senhor sobre a Babilônia já estava determinado. Só que a Babilônia, e muitas vezes durante as Escrituras, ela representa mais do que um império. Ela vai representar também um sistema. E algumas características a gente vai ver tanto na Babilônia quanto em outros impérios ao longo de toda a história da humanidade. A gente poderia definir algumas características da Babilônia ou do sistema babilônico como orgulho, autoexaltação, presunção, altivez, arrogância. Por trás do Império Assírio e da cidade da Babilônia, Isaías viu o espírito de Babel. Lembra lá no relato de Gênesis? Quando de forma arrogante eles quiseram construir uma torre para chegar até Deus, para serem exaltados e para serem destacados entre todos os povos da terra. O espírito da Babilônia, ele vai permear a história, e lá em Apocalipse a gente vai ver o apóstolo João falando sobre isso. Apocalipse 18, versos 1 a 3, João vai dizer assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então a Babilônia, ela é um sistema totalmente corrompido, um sistema imoral, orgulhoso, sem piedade, onde todas as nações vão participar da sua prostituição. E isso é claro na mensagem do juízo de Deus à Babilônia e para todas as nações. Elas se recusam a reconhecer a soberania de Deus. E em vez disso, exaltam a si mesmos. Então vamos aí agora para o que Isaías vai falar sobre o julgamento de Deus, não só sobre o Império Babilônico, como essa palavra tem um cumprimento parcial, justamente no Império Babilônico, mas do julgamento de Deus sobre todo um sistema babilônico no derradeiro dia do Senhor, onde essa palavra vai ser cumprida de forma plena no retorno de Jesus. Isaías está fazendo uma retratação de como vai ser o dia do Senhor, ou de alguns aspectos de como vão se dar no dia do Senhor. Nós sabemos que o dia do Senhor, ele se apresenta de duas facetas, ou em duas facetas. Ele é grande, mas ele também é terrível. E o aspecto que Isaías vai tratar hoje é sobre o aspecto terrível do dia do Senhor. Ele está falando sobre juízo. Então vamos lá, verso 6, ele começa dizendo: lamentem, pois o dia do Senhor está perto, ele vem com destruição da parte do Todo-Poderoso. O primeiro ponto que Isaías chama o povo a atenção é para lamentarem, chorarem, prantearem, estarem diante do Senhor em súplica, em agradecimento por conta do juízo de Deus sobre os seus inimigos, mas em súplica por conta do dia do Senhor. E quando Isaías está dizendo que o dia do Senhor está perto, ele não está falando sobre proximidade ou iminência. Esse termo aqui, no hebraico original, que é a palavra karob, ela descreveria mais ou menos a total preparação daquele dia para amanhecer, quando o Senhor decidir que a sua hora chegou. Ou seja, Isaías não está falando, olha, se preparem
Lamentem porque Deus está preparando um dia em que Ele vai julgar as nações. Não. O dia do Senhor já está preparado. É somente o dia físico que está esperando a autorização de Deus para amanhecer, para começar, para se inaugurar. Deus já preparou o seu derradeiro dia. Ele é inevitável. Deus não está se aquecendo como um atleta para entrar num jogo, numa disputa, onde ele precisa de tempo para se preparar para executar todos os seus juízos. Não. Ele já está preparado e o dia já está definido. E esse dia, ele só está esperando a autorização de Deus para começar. Isaías 63, verso 4, a gente vê um relato de Jesus dizendo que o dia da vingança está no coração de Deus. Já está no coração de Deus o dia que Ele vai julgar os seus inimigos. O dia que Ele vai julgar as nações ímpias, o dia que Ele vai julgar os iníquos, o dia que Ele vai abater os arrogantes, os altivos e dar vitória ao seu povo. Vamos seguindo. Isaías então vai começar a descrever a reação dos homens e dos corações humanos diante da manifestação da glória e da majestade de Jesus no dia do Senhor. Versos 7 e 8, ele diz: por isso todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústia e dores tomarão conta deles. E se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor de fogo. A perspectiva de uma destruição repentina, inevitável e incapaz de você escapar, ela faz com que os homens tremam de medo. Ela faz com que o coração dos homens se apavore. Eles não vão saber para onde ir, para onde se esconder, para onde se voltar, quando Jesus irromper nos céus e se manifestar em glória, inaugurando o dia do Senhor. Os teólogos John Oswalt e Alec Monte, ao comentar sobre esse trecho, eles vão dizer que esses homens, eles olharão uns para os outros em agonia, tanto de indecisão quanto de reconhecimento. O reconhecimento de terem confiado nos recursos errados traz vergonha tardia, faz seu rosto ficar em fogo de embaraço. Homens que basearam toda a sua vida num estilo de vida que é totalmente contrário aos princípios e aos ensinamentos de Deus, no romper do dia do Senhor, vão ficar atônitos quando verem que não poderão escapar de Deus. Quando verem que todas as suas obras não os conduzem à salvação, não os conduzem à segurança diante da revelação de Jesus. É como se eles olhassem um para os outros e dissessem assim: e agora? E agora? Quem poderá me defender? E não vai aparecer o Chapolin Colorado para eles. Isso me fez lembrar do nosso Sermão do Monte, sobre as casas que os construtores vão edificar, sobre a rocha e sobre a areia. Nós vimos que Jesus está falando sobre construir algo sobre os ensinamentos de Jesus. E muitos vão passar a sua vida inteira, todo o seu serviço, todos os seus dias, edificando algo, porque todos nós estamos edificando algo. Mas quando Jesus aparecer, vai revelar que as suas construções não têm firmeza, não têm solidez, não têm base. E tudo, consequentemente, vai ruir. Nada vai sobrar. Mas Isaías agora vai declarar a motivação moral do dia do Senhor. Verso 9, ele diz: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Essas palavras que Isaías usa, que para nós são palavras pesadas, cruel, ira, furor, elas são palavras que falam da punição cruel
de uma raiva transbordante que não pode mais ser contida. A humanidade, ela vai atingir o seu ápice de maldade. Vocês acham que está ruim? Sinto te dizer, ainda vai piorar. A maldade do homem, ela vai só aumentando, crescendo, se expandindo. Mas nada disso vai ficar impune aos olhos do Senhor. Ele vai voltar para exterminar os pecadores, para exterminar aqueles que destroem a terra, para exterminar aqueles que são maus, violentos, arrogantes, insensatos. Deus vai exercer justiça e vai reinar com justiça e juízo, exercendo juízo sobre os seus inimigos, estabelecendo plenamente a sua justiça. Mas o pecado não atinge só o homem, ele atinge também a natureza. Mas o consolo para os santos de Deus é que no dia do Senhor, o pecado ficará face a face com o próprio Deus, com a santidade de Deus, e os pecadores serão exterminados. Toda a injustiça que nós vemos hoje na terra, um dia ela vai ser extinta, por conta da revelação da majestade, da glória, da santidade, da pureza e da justiça de Jesus, de Deus manifesta em Jesus, no seu glorioso retorno. Essa é uma esperança da igreja, essa é uma esperança do povo de Deus, que por mais que a gente viva em tempos, em um mundo onde a injustiça parece reinar, haverá um dia onde Deus vai colocar toda a injustiça debaixo dos seus pés. Haverá um dia onde a nossa esperança vai ser confirmada no retorno de Jesus, onde Ele vai estabelecer justiça plena, onde a santidade vai imperar sobre a terra, onde Deus estará literalmente, fisicamente, sobre a terra. Mas a própria natureza vai sentir os efeitos do retorno de Jesus. Verso 10 e 11, Isaías diz: porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O céu, logo ao nascer, se escurecerá. O sol logo ao nascer não. Se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Deus não se poupará em retribuir a iniquidade, a maldade e a perversidade. Parece que não condiz com o caráter santo e justo de Deus. Mas se Deus não retribuísse a altura, Ele não seria justo. Ele seria injusto. Mas por Ele ser justo, Ele retribui a iniquidade, a impiedade, a maldade, a perversidade, com o seu preço devido, com o seu valor devido. E Ele negará aos pecadores todas as influências benéficas da natureza. Olha como Ele fala: o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por conta da injustiça dos homens, Deus negará a eles o próprio efeito da natureza. O sol não nascerá sobre esses homens, a lua não dará a sua luz. As trevas estarão sobre a terra, manifestando o juízo de Deus sobre toda a iniquidade. Mas a ira de Deus, ela não é indiscriminada, ela não é injusta. Cada um será julgado e as suas sentenças serão pronunciadas de forma justa. Para aqueles que estão guardados no Senhor, para os eleitos de Deus, o dia do Senhor não se apresentará no seu aspecto terrível, mas no seu aspecto glorioso, no seu aspecto de um grande dia, um dia de salvação,
um dia onde Deus estará presente na terra, um dia onde a própria presença de Deus, o Deus onipotente, estará fisicamente entre nós. Mas nesse dia haverá extermínio em massa na terra. Verso 12 ele diz: farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Em vez do orgulho humano resultar em melhores condições para um número cada vez maior de pessoas, na verdade ele vai resultar em redução populacional. Parece que a gente não está falando de Deus. Parece que a gente está falando de um ditador, de um exterminador do futuro. Mas nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando sobre a justiça de Deus. Nós estamos falando sobre a santidade de Deus. A humanidade vai ser mais rara que um determinado tipo de metal. Quando Isaías está falando sobre ouro de Ofir, ele está falando sobre um ouro específico de uma região que é Ofir. Ele não está falando sobre o ouro de toda a terra. Ele está falando sobre o ouro de uma determinada região, e os homens vão ser mais escassos do que o ouro dessa região. Porque o dia da vingança do Senhor está no coração dele. E nenhum homem vai poder fugir desse dia. Vai poder fugir do juízo justo de Deus. Não vai ter casa, não vai ter bunker, não vai ter caverna, não vai ter túnel que vai poder esconder alguém do furor da ira de Deus. Verso 13, ele vai dizer: portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Deus vai sacudir a terra e os céus. Os astros, os luminares, também não conseguirão se conter diante da revelação de Deus. E esses são pontos que eles precisam gerar alertas na nossa mente e no nosso coração. Se o sol não vai ser capaz de impedir o poder de Deus quanto dar a sua luz, quem somos nós para fugirmos da ira vindoura? O que é o homem para fugir de Deus na manifestação do Senhor? E aí, de repente, olhando para esse texto e ouvindo essa exposição, você pode estar se perguntando: nossa, então Deus é mau? Porque o relato que a gente está vendo aqui não condiz com um Deus bondoso, como a gente cansa de ver pintado por aí afora. Não condiz com o evangelho que a gente vê sendo anunciado, mas que não anuncia o dia da vingança de Deus. Nossa, Deus vai destruir as coisas, Deus vai matar pessoas. Esse Deus não pode ser bom. Mas a verdade é que Ele é bom. E a verdade é que Ele também é santo. E por ser santo, Ele não vai compactuar com o pecado, com a iniquidade. Ele é bom, mas Ele também é justo. E por ser justo, Ele não vai compactuar com a injustiça dos homens. Olhar para o dia do Senhor pela ótica da destruição não é compatível com a esperança cristã. Embora seja um dia terrível para muitos, vai ser um dia glorioso para a Igreja de Cristo. O dia do Senhor para os santos é um dia de alegria. É um dia onde todo cântico maranata vai ser confirmado. É um dia onde todos os cânticos sobre o desejo, sobre a volta de Jesus e a manifestação plena de Jesus vai estar diante dos nossos olhos e não só nos nossos lábios. Portanto, a igreja de Deus, o povo de Deus, os eleitos do Senhor,
não devem e não precisam temer o dia do Senhor, mas devem aguardar e ansiar por esse dia, e se preparar, purificar as suas vestes, viver de maneira santa e piedosa, como quem aguarda o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele é um dia marcado e estabelecido na agenda de Deus, e ele não pode, em hipótese nenhuma, ser negligenciado. De forma nenhuma ele pode ser apagado ou ser esquecido, porque ele virá, ele está determinado a acontecer. E Deus fará justiça contra todo o sistema babilônico que nós falamos no início, que se representa em orgulho, arrogância, autoexaltação. E lá em Apocalipse 14, verso 8, a gente recebe uma advertência sobre a Babilônia e o seu sistema. Apocalipse 18, cara, eu acho que eu anotei errado. Olha para mim aí, 18, verso 4, acho que eu falei errado. Esse é esse. É desse aí mesmo. Eu falei 14, 8, mas é 18, 4. Só inverti. A gente vai receber uma advertência contra o sistema babilônico. Ouvi outra vez do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. A igreja é alertada quanto ao sistema e ao juízo da Babilônia. E o Senhor alerta a sua igreja e fala: saiam dela, povo meu. Saiam de um sistema de prostituição, de orgulho, de arrogância, de egoísmo, de avareza, de autoexaltação, que representa o sistema babilônico. O apóstolo Tiago vai dizer na sua carta, Tiago capítulo 4, verso 4, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E os inimigos de Deus vão padecer do juízo do Senhor. Caminhando para a nossa conclusão, a galera da música pode se aprontar, se quiser. O dia do Senhor, ele aponta para a certeza do julgamento final, mas também para a esperança cristã. Nós não podemos esquecer disso, a esperança. A esperança que nós temos de que Jesus um dia vai voltar. E porque nós temos a esperança no retorno de Jesus, nós nos preparamos e vivemos vidas dignas, de acordo com o desejo do coração de Deus. Em Lucas 18, a gente vai ver a parábola do juiz iníquo, mas Deus não é um juiz iníquo. Deus é um justo juiz. Então nós podemos confiar na justiça do Senhor sobre todo pecado, iniquidade e maldade desses dias. O Salmo 75 vai trazer também um relato sobre o juízo de Deus sobre os ímpios. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois dissestes: quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos que não sejam arrogantes, e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem falem com insolência, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um ele humilha, a outro ele exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espumeja, cheio de mistura, dele dá a beber. Sorvem-no até a última gota todos os ímpios da terra.
A injustiça nunca passa impune diante de Deus. Mas nós podemos viver em paz, porque em Cristo nós somos salvos da ira de Deus. Nós não precisamos temer o dia do Senhor, mas devemos aguardar com expectativa o dia do Senhor, porque é a manifestação de Jesus. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 1:10, que Cristo nos livrou do juízo da era vindoura. Não é pela nossa força que nós somos salvos da ira de Deus, é por causa da obra de Cristo. Não é pelo nosso bom proceder, é por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Nós não nos tornamos salvos da ira de Deus, porque domingo após domingo a gente vem para a igreja. Nós somos salvos da ira de Deus, porque Jesus pagou o preço. Os seus eleitos podem viver em confiança de que o dia do Senhor para nós é um dia de alegria. Paulo vai dizer em Romanos 5:9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É por causa do sangue de Jesus que nós somos salvos da ira de Deus. É por causa do sangue de Jesus que a igreja não vai padecer no dia do juízo, no dia do Senhor, do seu retorno. Mas existe uma maneira correta de viver, até que Jesus se manifeste em glória. 2 Pedro 3, capítulo 8, versículo 8, até o 14, Pedro vai dizer: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Santa e piedosa. Santidade e piedade. Santidade e piedade. Santidade e devoção. Separação do mundo, no seu aspecto pecaminoso, e devoção integral ao Senhor, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça plena de Deus. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se, 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 para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Santidade e piedade, essa é a marca daqueles que aguardam o dia do Senhor. Sabe a marca daqueles que não aguardam o dia do Senhor? Arrogância, injustiça, iniquidade, pecado, imoralidade, devassidão, prostituição.
Mas os que aguardam o dia do Senhor e aqueles que apressam o dia do Senhor vivem em santidade e piedade, vivem em pureza e devoção. Para findar a exposição, João nos convoca para vivermos uma vida purificada. 1 João 3, versos 2 e 3 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Não existe um povo que diz que aguarda o dia do Senhor e não vive em pureza, em santidade e devoção ao Senhor. Não existe, é incompatível com a esperança cristã. Impureza não faz parte do dicionário de um cristão genuíno. Mas santidade é a primeira palavra do nosso dicionário. Santidade e piedade. Essa é a marca de um povo que aguarda o dia do Senhor e que vai ver a revelação de Jesus vindo nos céus com glória e não vai temer, não vai procurar uma caverna para se esconder, mas vai olhar para Ele e dizer: bendito que vem em nome do Senhor, nós te aguardávamos, nós lavamos as nossas vestes no seu sangue, nós nos purificamos por sua causa. Essa é a marca de alguém que aguarda o dia do Senhor: pureza, santidade. Essa precisa ser a marca de um cristão que aguarda o dia do Senhor: santidade e piedade. Santidade e piedade. Santidade e piedade. Nada além disso. Que Deus te abençoe, meu irmão.